É muito importante nós sabermos interpretar texto e principalmente interpretar texto bíblico. Você consegue? Olha esse versículo, o que diz. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Vou colocar aí na tela. Diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então, nesse texto, versículo 3, diz que nós não devemos dar escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Vamos compreender. Existem pessoas que se dizem ou que dizem que têm um ministério. O que é um ministério? São pregadores, aqueles que vão ministrar a palavra de Deus. Então essas pessoas dizem que têm um ministério, que querem falar de Deus. Mas a própria Bíblia que eles pregam, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, diz assim: vocês que têm um ministério, que querem ministrar a palavra de Deus, vocês têm uma responsabilidade. Qual é? Vocês não devem dar escândalo de coisa alguma. Por quê? Porque se vocês causarem escândalos, o que vai acontecer? O seu ministério vai ser censurado. O que é uma censura? É uma crítica. É as pessoas apontarem o dedo. Ó, fulano de tal. E isso não é errado. Por quê? Porque é bíblico. O próprio apóstolo Paulo falou: se você quer pregar a palavra de Deus, você quer ser um ministro, você quer apresentar a palavra de Deus para as pessoas, então você não deve causar escândalo, porque se você causar escândalo, meu caro, você vai ser censurado, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão apontar o dedo, e com razão, porque você não pode falar para a pessoa que fuma para não fumar e você fuma. Você não pode falar para a pessoa para não adulterar e você adultera. Você não pode falar para a pessoa para não beber e você bebe. Você não pode falar para a pessoa para não roubar e você está roubando. Isso é óbvio, isso é 1 mais 1 igual a 2. Então, meus caros, vídeo curto. E depois você pode ler o contexto lá, o versículo 1, versículo 2, versículo 4, 5. Mas o Senhor Jesus, ele falou em Mateus capítulo 7, que nós devíamos tomar cuidado. Ele falou assim: acautelai-vos de falsos profetas. Eles vêm com vocês com roupa de ovelha, mas por dentro são lobos. Então, pessoal, pelo amor de Deus, eu apelo para a sua inteligência. Você não precisa ser um Einstein. É só você olhar, vem cá, essa pessoa que está me apresentando o evangelho, quem é? Ah, é fulano de tal. Tá bom. Ele é... Quantos anos você prega o evangelho? Ah, eu prego o evangelho há 30, 40 anos. Tá bom. E como é que é a sua vida? Você é casado? Ah, então, é complicado. O que é complicado? Não, é que eu me divorciei da minha esposa, eu tive uns problemas aí. Ah, é? E que tipo de problema? Ah, sabe, é que eu saía pro prostíbulo, eu era casado, mas eu gostava de sair com as meninas na rua e por muito tempo fiquei fazendo isso aí, mas agora eu tô regenerado, agora eu quero Jesus, agora eu mudei. Ótimo! Fico feliz que você mudou. Só que é o seguinte, você não tem moral para falar de Deus. O seu ministério vai ser censurado, vai mesmo, e tomara que seja todo dia. Ah, mas eu me arrependi, ótimo, se batiza nas águas, sabe, se torna um membro, vai evangelizar, mas para apresentar a Deus, você tem que ter moral, tem que ter caráter. E é assim, o caráter, o seu caráter que você tinha antes de fazer esses pecados, você pegou como se fosse uma folha de papel, amassou e jogou no lixo. Quando você decidiu ir para o prostíbulo, quando você decidiu se entregar para a bebida, quando você decidiu roubar, tocar naquilo que é santo. Então você não tem mais moral de falar de Deus. É simples assim. A Bíblia, pessoal, eu vou ser radical, mas a Bíblia é assim. Leia a Bíblia e medite sobre a palavra de Deus. A Bíblia, ela ensina
que antes de nós conhecermos Jesus, os nossos pecados são apagados. Antes de eu conhecer Jesus, todas as coisas erradas que eu fiz, Deus perdoou, Deus apagou. Agora que eu conheço a verdade, agora que eu encontrei Jesus, o que acontece? Eu tenho uma responsabilidade. Se depois que eu encontrei Jesus, eu volto para as coisas erradas, demonstra que eu não estou dando valor. Esse próprio 2 Coríntios 6 diz isso. Eu não estou valorizando o que Jesus fez por mim na cruz. Então eu não sou mais digno. Vamos lá o versículo 1, 2 Coríntios 6. Vou colocar aí, ó. Diz assim, ó. E nós, cooperando também com Ele, com Deus no caso, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então isso significa dizer o seguinte: olha, você valorize o que Deus fez por você. Você estava no mundo, você estava bebendo, estava roubando, estava fazendo um monte de coisa errada, aí você veio para a igreja, ouviu a palavra, se arrependeu, se batizou nas águas, está frequentando a igreja, aí quando você está na igreja, Jesus já te tirou do buraco, está tudo belezinha, você dá ouvido à voz do diabo de novo, você dá ouvido à sua carne e você volta para a vida errada, a vida pecaminosa. Então você não está valorizando o Senhor Jesus na cruz. E o que acontece? Você está jogando o que Jesus fez por você na lata de lixo. Então não adianta você ir lá, pecar tudo de novo e depois, quando você tiver com um probleminha, você correr aqui e falar assim: olha, eu me arrependi, quero começar do zero e vou anunciar Jesus para vocês. Você não tem como, porque você provou que você não valoriza o que Jesus fez por você. Se você amasse Jesus, você não faria o que fez, meu caro. Uma vez um bispo falou para mim, falou assim: olha, tem certas coisas que uma pessoa nascida de Deus simplesmente não faz. Não faz. Não faz. É simples assim. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você sente raiva do pecado. Você não sente tentação pelo pecado. O apóstolo Paulo falou assim: olha, odiais até a roupa do seu corpo. A gente não ama esse mundo. A gente não tem mais comunhão com aquela porcaria. A gente sente nojo, a gente sente raiva do pecado. Então como é que uma pessoa supostamente que estava na igreja, um ministro anunciando, e aí volta para o pecado, aí volta para pregar de novo e não quer ser censurado? Ah, vai ser censurado sim, meu caro. Vai ser, enquanto Deus me der lenha para queimar, eu vou censurar. Vocês aí tomem conhecimento de quem é, de quem não é. Ah, você está falando mal de A, B, C. Eu estou falando a palavra de Deus. 2 Coríntios 6:3, tá? Não dê escândalo em coisa alguma, para que o seu ministério não seja censurado. Meu amigo, fica com Deus, toma cuidado, veja quem está te apresentando a palavra de Deus. É lógico que ninguém é perfeito, eu não estou dizendo isso. Ninguém é perfeito, todos nós temos falhas, mas uma coisa é você ser um pouco rude, uma coisa é você colocar uma palavra no lugar errado e ser entendido de uma maneira errada, outra coisa é você sair de madrugada com dinheiro de oferta para se prostituir, para beber e ainda pensar que de manhã você vai na igreja falar de Jesus. Aqui, ó, aqui, para mim não, meu caro, para mim não. Então, pense nisso, pessoal. Abraço.